Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva e a gente está aqui para gravar esse áudio, esse vídeo do projeto Evangelizar Nossa Missão, esse maravilhoso projeto onde nós estamos aí, principalmente através da página do Facebook Evangelizar Nossa Missão, mas também em várias redes sociais, anunciando a palavra de Deus, divulgando o Santo do Dia, o Evangelho do Dia e tantas outras ações aí de vários irmãos missionários. Meus irmãos, hoje é domingo, né? O 28º domingo da semana, da 28ª semana, né? Do tempo comum. Nós estamos no finalzinho do ano litúrgico, né? Prestes aí a chegar o Advento, então um momento de grande expectativa. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. E nós sempre temos esses áudios de reflexão. Por quê? Porque nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos escutar Jesus. Sem Jesus, somos fracos, ficamos abatidos, ficamos como ovelhas sem pastor. E é aqui no Evangelho que começa o nosso pastoreio, que começa a gente deixar o coração ser moldado pelo Senhor. Por isso eu te convido a todos os dias, vem aqui, escuta o áudio, reflita, se possível abra a tua Bíblia, leia o Evangelho, faça suas reflexões, faça a sua oração e melhor ainda, se você tiver um caderninho seu de oração, anota, faz suas anotações, seu diário espiritual, que tantos santos falam da importância. Então, meus irmãos, isso é Lectio Divina, isso é a metodologia dos santos para a meditação da palavra de Deus. Eu digo para vocês, isso vai trazer uma transformação maravilhosa na vida de vocês se fizer. Se você for fiel, se você for fazer isso com um compromisso com o Senhor, com fidelidade, você vai ver a sua vida sendo moldada pela palavra de Deus. Não pelas ideologias do mundo, mas pelo próprio Senhor. O próprio Senhor vai cuidando de você, cuidando do teu coração. Se você se deixar, como dizia São Francisco de Assis, se deixar moldar pelo Evangelho tal qual, como o Evangelho é, deixar ele cair no teu coração, você vai deixar o Senhor te moldar. Vamos orar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos o Teu Espírito Santo para que a meditação dessa palavra possa produzir efeito em nossa vida, Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos, Jesus. Colocamos nossa família, nosso coração, nossos medos, nossos anseios no Teu sagrado coração, Jesus. Queremos agora nos abrir para escutar Tua palavra e que através desta palavra o Senhor possa falar profeticamente algo em nós agora e nós possamos obedecê-lo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu, caminhando. Quando chegou alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele, com amor, e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora,
cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando ao redor, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras e Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, que palavra maravilhosa, riquíssima. Jesus olha com amor para o jovem rico, mas infelizmente este jovem está ocupado demais com a sua vida e não tem tempo para Jesus. Meus irmãos, não cometamos o mesmo erro. Jesus disse claro aqui. Jesus disse como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram espantados, porque naquela época, alguns tinham a crença de que a pessoa rica era abençoada. Então Jesus reforça, peraí, não é só os ricos não. O outro versículo que Jesus repete, ele tira os ricos e ele fala como é difícil. Primeiro ele fala, como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Depois, no versículo 23, depois ele repete, já que os discípulos ficaram espantados, Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Meus irmãos, não nos enganemos com discursos de que tá tudo bem, quando tudo vai mal. O cristão hoje é uma pessoa de luto, sim. É uma pessoa que chora o pecado do mundo. É uma pessoa que vê o mundo crucificado, que vê a igreja crucificada na cruz, vertendo sangue numa humanidade perversa, má. Sim, o cristão, a cada missa, ele se renova ali o Calvário, e ali nós choramos a morte do Senhor e a morte de tantos irmãos e o mal do mundo, meus irmãos. Porque tantas pessoas não serão salvas porque se renderam ao mal. E quantos de nós ficamos insensíveis diante de tanto mal do mundo? Nós não suportamos e temos que relaxar, nós temos que esquecer que as pessoas estão morrendo ao nosso lado. Meus irmãos, nós somos chamados a dar a nossa vida a Jesus, a largar tudo no sentido egoísta. Precisamos, de acordo com a vocação de cada um, mas nós precisamos fazer renúncias para estar com Jesus. Nós precisamos colocar Jesus como prioridade em nossa vida, pelo amor de Deus, pela tua salvação. Deixa Jesus ser o Senhor, faça a vontade dele, não a sua. Siga o Senhor. O Senhor tem um plano para a sua vida, para a sua família. Obedeça. O Senhor vai te dar 100 vezes mais do que você perder com perseguições. Não tenha medo das perseguições. Reza, meu irmão, sobre isso, por favor. Não basta esse áudio, reze. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.